o que mais se interessam dentro da pesquisa. Como quem é mãe concilia a vida acadêmica com a maternidade? E eu acho que o mais interessante na pesquisa é você descobrir outros livros, outras fontes e abandonar, às vezes, coisas que você tinha como certa. Eu acho que esse processo de culpa, de egoísmo, ele faz parte do sentimento do imigrante. Como é estar longe de quem ama para estudar o que ama, sabendo que isso te deixa triste e feliz junto? E aí eu escuto isso, mas você tá doida? Foi inventar de fazer um mestrado? Fui e eu acho que eu quero emendar o doutorado. Do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, o quanto isso está valendo a pena, não só num sentido de retorno, né? Mas na autorrealização. Só que aí chega num momento que você se vê ali muitas vezes em dúvida, porque ao mesmo tempo que eu queria muito seguir na carreira acadêmica, eu tinha múltiplos interesses, muitos diferentes. Eu fiquei pensando assim, eu perdi os últimos 4 anos com ela. Porque eu decidi estar ali estudando Fernanda Botelho, tipo, não é mais importante do que a minha avó. No final de semana, às vezes eu tô lá escrevendo, lendo, pesquisando, aí a minha filha de 8 anos, mãe, mas você já acabou? É engraçado porque o mestrado pra mim no início era muito romântico, né? Nossa, era assim, meu sonho de vida. De vez em quando algum prato cai e quebra, mas a gente vai, né? Eu trabalhava em mais de 6 escolas ao mesmo tempo. 6? Sim. A gente cria na cabeça que todo mundo que tá no mestrado, que tá no doutoramento, que tá numa pesquisa qualquer, tem a vida perfeita. Como fazer para lembrar de tudo que lê para usar nas suas pesquisas? Mas eu quero ficar, mas ao mesmo tempo eu quero ir. E aí ele falou, eu prefiro que você vá e fique longe, mas fique feliz, do que você ficar aqui e ficar triste. Eu acho que é importante também a gente saber respeitar os momentos que não vai rolar, sabe? Em vez de a gente ficar forçando alguma coisa para tentar escrever, para tentar entender e absorver, ok, o distanciamento também é muito importante. Oi, turma! Mais um episódio por aqui e hoje eu trouxe algumas colegas de pesquisa acadêmica. Na verdade, não são todas da mesma faculdade, então eu acho que vai trazer pra gente aqui um repertório de pesquisa. E eu e a Aninha aqui, a gente separou algumas perguntas que vocês fizeram pra gente fazer pra elas, porque nós sabemos que aqui existem histórias de todos os tipos e de todos os lados da vida acadêmica, então a gente quer bater um papo com vocês. É isso, aqui a gente tem pessoas de todos os ramos, mas que no final das contas a gente se encontrou pela literatura, ou ela cruzou nosso caminho de alguma forma. Então a gente tem a Thaís, que sai da medicina e vem para a literatura. A gente tem a Isadora, que traz um pouco da maternidade, da pedagogia e também da literatura. A gente tem a Nath, que era professora de português, e também vem trazendo literatura e também um pouco dela tem de bagagem da docência. Tem eu. Eu venho da letras, mas hoje em dia eu trabalho com publicidade. E também estou fazendo mestrado em literatura. E a Ana? Eu também era da pedagogia, ainda sou, mais ou menos, mas agora eu tô na área das ciências da educação. E a gente tem a Marta, uma portuguesa no meio de várias brasileiras. Que também vem do... Você vem... Literatura Interartes. Estudos de cultura? Não, Línguas, Literaturas e Cultura, sim, a licenciatura. Sim, Línguas, Literaturas e Cultura, só que depois eu mudei para monoddisciplinar de português, então foi tudo literatura portuguesa, sim, mas eu sou a que tem menos bagagem, eu literalmente venho de Bragança para o Porto e aqui estou eu, a fazer um mestrado. E nós temos a Fernanda, que é do jornalismo e também se encontrou na literatura. Bom, a gente vai fazer umas perguntas para mudar as dinâmicas por aqui. E, gente, eu acho que o principal entre todas nós aqui é que a disponibilidade nos conecta. Mesmo a Marta, que é de Portugal, eu sei que é uma pessoa que abriu mão também da família, da cidade, do lugar conhecido em prol da educação, em prol da literatura. E eu acho que isso é uma coisa que todas nós temos em comum, mesmo vindo de outras áreas. São mulheres que me inspiram, que me ajudam a estar na educação, olhando para ela de novas formas, porque eu até brinquei com elas. Eu falei assim, vai parecer que eu tô fazendo igual o Seu Madruga no Chaves, defendendo o Chaves, falando assim, ele é pobre, mas é o meu pobre. Mas a galera aqui, nós temos meninas que sonham alto, que não deixam o medo paralisá-las, são pessoas que eu já tive contato sozinha, à parte, então fora do nosso grupo, fora da faculdade, e são pessoas de verdade, assim, que me inspiram, a opinião delas, a forma que elas veem o mundo é importante pra mim, então eu já quero agradecer
agradecer a presença de vocês, agradecer também a Ana que tá cuidando aqui das coisas pra gente. Mas vamos para as perguntas. Eu acho que vocês podem tirar, né? Vamos fazer isso? Tá, vai. Então, vamos começar. Sorteio. Você também tira. Eu tiro aqui. Isso. Aí depois, não, aí depois uma vai perguntando para as outras, sabe? Vai pegando. Demorei também para entender. Pronto, vamos começar com a Thaís. Essa pergunta é pra todo mundo? Faz uma pergunta geral ou direciona para alguém que você Pra acha alguém. que Certo. Bom, essa pergunta aqui eu acho que ela vale para todo mundo e eu gostaria muito de ouvir a resposta de todo mundo também. O que mais se interessam dentro da pesquisa? Vamos começar pela Fernanda. Meu Deus. O que mais me interessa dentro da pesquisa, eu tenho um interesse particular por literatura produzida por mulheres. Então, o meu interesse particular é a literatura feminina, feminista talvez, não necessariamente, mas principalmente textos, a literatura produzida por mulheres. Que eu acho que os homens já foram muito estudados. Eu concordo. Concordo totalmente. Assim, eu primeiro estava a interpretar mal a pergunta, estava a pensar o que é que nos interessava dentro da pesquisa do processo mesmo e não tanto. Talvez eu interpretei Não, errado, não, talvez. tranquilo. Então eu acho que eu vou então por esse caminho, que é, eu acho que é ter um foco, no sentido de sentir que eu levanto e ok, agora vou-me sentar na secretária e ficar embrenhada neste mundo, ter este tema, ter estas leituras que eu tenho que fazer, eu sinto que às vezes estou à caça do tesouro mesmo. E ter toda aquela bagunça de livros à minha volta, claro que não quero romantizar demasiado, mas acho que há aqui um prazer que acaba por ter que nos mover um bocadinho a todas para continuarmos neste processo da pesquisa. Então eu acho que é mesmo o sentimento de foco. Eu preciso de contextualizar um pouquinho a minha pesquisa para entender a minha resposta. Eu pesquiso sobre alfabetização e letramento. E eu pesquiso sobre alfabetização em contexto de letramento, que eles chamam aqui em Portugal de literacia. E agora, a minha pesquisa, eu estou na parte em que eu pesquiso sobre o MEM, que é o Movimento da Escola Moderna Portuguesa. Então, através dos textos que os professores escrevem do MEM, eu consigo ver, pelas práticas pedagógicas das professoras, como que acontece a alfabetização em contexto de letramento ali. E essa parte está sendo muito incrível, porque é como se eu conseguisse pegar toda a bagagem de teoria que eu adquiri esses anos todos e visse um relato real de uma sala de aula, de uma sala de aula real, de professores reais que fazem aquilo que eu achava que era impossível. E isso é muito legal. Para mim, no processo de pesquisa, eu vou responder mais um caminho que a Marta foi também. Eu acho que é a possibilidade de conseguir ter profundidade em alguma coisa. Eu vejo que, pelo mundo está do jeito que está, é tudo muito superficial. Eu acho que na pesquisa eu consigo ter a profundidade, entrar de fato num assunto que eu gosto, e o que eu gosto muito é literatura, é publicidade, e o como esses dois universos, mesmo que a gente ache distintos, eles se conectam. Então, eu acho que é conseguir criar profundidade em um mundo que acaba sendo tão raso. Nossa, Hablou. Foi profunda a resposta. Eu vou tentar responder um pouco das duas perguntas. O meu interesse enquanto pesquisa, embora eu não esteja desenvolvendo ainda a minha pesquisa, é imigração e deslocamento. Então, o quanto o imigrante ele ocupa esse não lugar, o quanto ele vive numa zona cinzenta e o quanto, às vezes, a literatura consegue dar voz a esses sentimentos que muitas das vezes nós não conseguimos. E o meu tema surgiu porque, assim que eu cheguei aqui, eu me senti muito deslocada, eu tinha muito medo de falar com as pessoas. E o que me salvou foi um clube do livro, da qual eu fazia parte, com várias meninas brasileiras, cada uma em um lugar do mundo. Então, a gente falava muito sobre literatura, sobre as nossas experiências, sobre as nossas áreas também. Então, foi uma coisa que nos conectou e me fez sentir um pouco mais pertencente e não sozinha. E eu acho que o mais interessante na pesquisa é você descobrir outros livros, outras fontes e abandonar, às vezes, coisas que você tinha como certa e sempre ter a possibilidade de conhecer algo novo. Hablou também.
Eu ia falar exatamente isso que a Natália falou sobre o contexto de pesquisa, o que eu gosto na pesquisa, de que às vezes aquilo que eu acho que eu sabia, na verdade, ele tá muito além, vai muito além ainda daquilo que eu tinha conhecimento. E eu falo, nossa, quanta coisa ainda que eu tenho para descobrir. E que não é só isso, né? A gente, como professora, a gente fica naquele meio sempre estudando as mesmas coisas para dar a aula. E a gente fica presa naquilo, né? Porque você entra numa zona de conforto, porque você sabe já o conceito. E aí, quando você começa a estudar novamente, você fala: Meu Deus, muita coisa mudou de quando eu me formei, de quando eu comecei a falar sobre isso. E sobre a pesquisa, sobre o meu tema de pesquisa, também penso em falar muito sobre as pessoas vulneráveis, sobre o contexto do Brasil cultural, né? Então, sobre a literatura daquelas pessoas que estão à margem, né? Eu trabalhei numa escola social e trabalhei com crianças de periferia e consegui ter acesso a muitos poetas e poetisas que eram desse lugar de fala. Então, a minha ideia é falar sobre essa poesia que ultrapassa mesmo, né? Poesia que fala de um lugar que não é o lugar privilegiado, mas que é o lugar que precisa ter voz também. Eu adoro tudo que é não lugar. Bom, eu acho que para mim essa resposta, né, para essa pergunta, na verdade, ela tem duas vias de respostas possíveis. Eu vou tentar não falar muito, mas a primeira seria, primeiro, o que eu gosto no processo de pesquisa em si é justamente a pluralidade de possibilidades que isso traz pra gente, porque, na minha opinião, eu acho que é muito chato você trabalhar com a mesma coisa todos os dias, incessantemente pelo resto da sua vida. E para mim a pesquisa é justamente ali a porta que te coloca em contato com múltiplas coisas que você não precisa adentrar somente uma área, mas sim você pode navegar por todas elas. Então, essa possibilidade de cada dia estudar uma coisa diferente, cada hora você tá pesquisando algo diferente, mas que tudo, quando você ligar, tudo tem um sentido ali muitas vezes em comum, para mim isso é fantástico e eu espero poder fazer isso pelo resto da minha vida. E a segunda resposta para essa pergunta, que seria o que eu tenho interesse em estudar, eu tive muita dificuldade em encontrar essa resposta, tanto que eu cheguei ali no mestrado me sentindo talvez um pouco perdido em relação a isso, mas agora, depois de um ano, acho que as coisas têm se encaixado melhor, e acho que o que eu mais gosto de pesquisar é justamente algo dentro da ficção contemporânea, dos livros e dos autores contemporâneos, porque acho que não existe período melhor e época melhor para a gente poder estudar questões relacionadas ao comportamento humano, como que a gente tem vivido dentro desse mundo digital, desse mundo que está mudando muito rápido, seja geopoliticamente, seja socialmente ou até mesmo psicologicamente. Então, para mim, a possibilidade de poder analisar isso de uma forma muito profunda dentro de uma história, dentro de uma narração, dentro de uma ficção, e com isso poder misturar outros saberes, como filosofia, psicologia, medicina e muitas outras coisas, para mim isso é fantástico e, como eu disse, eu espero poder fazer isso pelo resto da minha vida. Eu acho que todas nós estamos nos encontrando nesse ponto, né? De estar finalmente num ponto em que a gente gosta do que tá fazendo. E é uma coisa um pouco rara na pesquisa, vocês têm essa noção? Agora tenho. Agora tem? Tenho. Agora tenho porque eu demorei muito para poder me encontrar nela. E aí, quando eu vi que agora eu realmente tô gostando, eu tô muito feliz. Eu nunca tive uma fase assim que eu não soubesse o que fazer, mas eu questiono muito quando eu paro e vejo que é preciso essa autorreflexão. Eu gosto mesmo, eu quero mesmo, porque eu acho que no nosso caso aqui nós estamos abrindo mão de muitas coisas para fazer isso. Todas nós estamos deixando coisas para trás. Não é só o tempo da vida, né? É que vocês já vão percebendo que cada uma aqui vai ter uma história, tem necessidades, e há pessoas e há um país que foi deixado para trás, ou há uma cidade que foi deixada para trás. Então isso é importante, essa autorreflexão do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, o quanto isso está valendo a pena, não só num sentido de retorno, né? Mas na autorrealização. Na realidade, não houve ninguém ao longo do meu percurso que falasse da pesquisa como nós falamos, do género: olha, existe aqui uma via que tu podes apostar e tu podes interessar-te por ela. Não, na realidade foi uma coisa muito natural, ou seja, eu entrar no mestrado e depois ter que fazer a pesquisa, ter que fazer a tese, a dissertação, e começar a perceber que isto sim é um caminho que pode ser seguido, não é assim tão divulgado quanto as pessoas podem achar. Nós estamos aqui a falar de pesquisa quase como se fosse um trabalho, uma paixão, mas normalmente principalmente eu, da minha perspectiva, normalmente a tese é aquele trabalho final e ok. Mas nós estamos mesmo a falar de algo que gostaríamos que estivesse na nossa vida por mais tempo além do estritamente necessário, pelo menos do meu contexto.
Eu tive algumas experiências ao longo da vida que sempre me colocavam à margem um pouco da pesquisa. Eu sempre achava que a pesquisa não era tanto assim pra mim. Eu pensei por muito tempo até, olha, é a faculdade e é o meu trabalho, então é dar aula, ser professora. Porque eu tinha aquela ideia de que o pesquisador, ele é alguém no alto de uma torre, lá num, sei lá, num castelo de privilégios e que a pesquisa é uma coisa assim só para pessoas que podem. Então eu demorei um tempo, durante a própria graduação, por mais que eu tenha entrado logo em seguida no mestrado, para entender que há várias formas de ser pesquisador. Então, mais uma pergunta. Quem tá com uma boa? A sua é boa. Como foi o processo de entenderem que queriam seguir carreira acadêmica e quais dificuldades enfrentaram a partir dessa decisão? Vamos, Fernanda. Vai começar comigo? Vou sempre. Acho uma sacanagem eu ser a primeira, porque aí se eu entendo errado... Olha, eu acho até interessante... repete só Como foi o processo de entender. Na verdade, eu não tive um processo de entender. Eu estava ouvindo a Bruna falar e eu fico pensando... Eu sou a mais velha do grupo, né? E eu fico pensando que na época que eu fiz letras, a minha primeira graduação foi letras, e depois eu fui direto para o jornalismo. E na época que eu fiz as duas universidades, eu não tinha nenhuma pretensão acadêmica. Eu queria atuar. Eu não queria dar aula, por incrível que pareça. Quando eu fui para letras, porque foi o que eu entrei na época, e falei, vou fazer o jornalismo depois. Mas, uma vez cursando letras, eu passei a gostar do processo, porque eu sou da humanas, isso é um fato. E quando eu comecei o jornalismo, eu já trabalhava dando aula. E aí, tudo fluiu. Ok, mas eu não tinha essa pretensão acadêmica, não me imaginava, eu queria terminar o jornalismo e trabalhar no jornalismo. Acabei trabalhando com aula e com assessoria de comunicação por um tempo, e eu saí do país. Então, eu não tinha nenhuma pretensão acadêmica nesse período. E quando eu saí do país em 2013, foi quando comecei a pensar, falei, e se eu for para já que agora eu saí do país para acompanhar a carreira do meu marido, eu falei, já que agora eu não vou ficar à toa, eu vou ter um plano B, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, então vou tentar um mestrado, a gente estava indo para a Suíça, falei, vou tentar um mestrado na área de comunicação, e eu entrei, mas eu não tinha o nível de francês para fazer o mestrado, então... Adia um pouco mais, fui para um curso de francês, fiz um curso que era nível técnico, era um curso de 2 anos, eu terminei o primeiro ano e veio a maternidade. Então, parou tudo. E aí, quando vocês estavam dizendo de antes, de quando decide vir, eu escuto as pessoas me dizerem assim, mas o que você inventou de fazer um mestrado agora? Nessa altura da vida? Nessa altura da vida, inventei, porque eu gosto de estudar, gosto de aprender e o que eu vou fazer com isso? Não sei. Mas, para mim, foi um caminho nesse sentido. Então, não tenho uma... Não tem Como que fala aí o termo que... O processo de entender. Eu não passei por esse processo de entender, porque já entrei... quando a gente decidiu vir para o Porto, eu falei, decidiu, né? Quando surgiu de vir para cá, falei, bom, então talvez agora seja uma oportunidade de fazer o mestrado, já que agora estaremos num país de língua portuguesa. Então, acho que eu não passei, eu atalhei esse processo de entender. Quais dificuldades enfrentou a partir disso? Eu acho que a dificuldade de logística, né? Sendo mãe, conciliar a minha rotina de estudos com a rotina da minha família, com a rotina das crianças. Então, eles vêm... Eu tenho uma filha de 10 anos, quase 11, e um filho de 6. E em todo esse período, quem leva, busca na escola, quem sempre faz tudo, sou eu. E a partir do momento que eu comecei o mestrado, essa dinâmica familiar mudou. Eu tenho o apoio do meu marido e ele passou a assumir os dias de buscar no colégio e de acompanhar. Tem final de semana que eu não estou disponível porque eu preciso estudar, então eles vão fazer as coisas deles. É um abrir mão, mas também é todo um processo que eu acho importante também para eles terem essas vivências deles, para ele ter esse momento com eles e para as crianças entenderem que nem sempre a mãe vai estar disponível, porque a gente vinha nessa rotina que eu estou sempre disponível, estou sempre por eles, então já não estou tão disponível assim.
E acho que foi o principal desafio, porque foi muito tempo nessa dedicação integral. E passar a olhar para as minhas necessidades, para os meus interesses, né? Porque, e aí eu escuto isso, mas você tá doida? Foi inventar de fazer um mestrado? Fui e eu acho que eu quero emendar o doutorado. Aí eles surtam, né? Eu queria que a Thaís também falasse nesse sentido com a gente. Eu posso reler a pergunta? Pode, claro. Vamos trocar de papel, então. Aqui, esse eu já respondi. Bom, assim como a Fernanda falou, eu acho que esse processo, pelo menos para mim, de entender que eu queria seguir a carreira acadêmica, eu acho que, na verdade, ele sempre existiu, eu só não consegui assumir e nem ver, talvez, pelos meus próprios olhos. Mas ele surge ali num momento em que eu estava, vamos dizer assim, num lugar onde eu precisava decidir se eu ia atravessar a ponte ou se ia continuar do outro lado. Então, eu acho que quando chega esse momento, a gente precisa tomar alguma decisão na vida, e como toda decisão, a gente ganha alguma coisa, mas a gente também perde outras. E para mim foi nesse sentido. Então, a carreira acadêmica, ela surgiu para mim, eu não digo nem como uma salvação, como algo ali, como se de repente um dia eu acordasse e eu tivesse percebido que é aquilo que eu quero fazer, como se eu tivesse visto um sinal divino e isso tivesse acontecido. Na verdade, foi um processo que foi sendo construído até o ponto de que eu entendesse e pensasse, é aí que eu quero ir, é aí que eu quero seguir. Eu sempre gostei muito da parte acadêmica, como eu já comentei com algumas das meninas aqui, elas já sabem. Eu comecei a ter um pouco de contato assim com a parte acadêmica logo depois que eu me formei, estava fazendo a minha especialização. E eu tive a oportunidade, durante cerca de 2 anos e meio, de ser professora, né, durante o estágio de alguns alunos que estavam fazendo o curso de medicina, e para mim foi fantástico. Então, quando eu vi que existia a possibilidade de conciliar a minha profissão com a possibilidade de também dar aulas e seguir essa carreira, para mim foi fantástico. Só que aí chega num momento que você se vê ali muitas vezes em dúvida, porque ao mesmo tempo que eu queria muito seguir na carreira acadêmica, eu tinha múltiplos interesses, muitos diferentes. Então, eu não gostava só de medicina. Eu gostava de filosofia, eu gostava de psicologia, eu gosto muito de psicanálise, eu gosto muito de botânica também, que é uma coisa que foge completamente da área, mas eu gosto de muitas coisas. E aí eu ficava pensando, como que eu vou fazer para juntar tudo isso? Será que eu sou aquelas pessoas perdidas que vão passar a vida inteira pulando de galho em galho e elas não sabem o que fazer? E aí surgiu para mim nessa oportunidade do mestrado, inclusive foi uma grande amiga minha, numa época que eu trabalhava no hospital, que ela me falou, mas apesar de ser formada em medicina, você não precisa fazer um mestrado na área da medicina, você pode fazer outra coisa, tem muitas possibilidades na tua vida, só você que tá achando que você tá presa nisso, você não tá presa. E isso para mim virou assim uma chave muito grande na minha cabeça, eu resolvi tentar o processo seletivo, fiquei com muito medo justamente, primeiro porque eu não tinha uma formação de base em humanas, então eu pensei que isso talvez pudesse me prejudicar, tanto no processo seletivo quanto no andamento ali do curso em si. Mas eu lembro que quando eu fiz a inscrição, eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza no meu coração que não existia outra possibilidade de dar errado. E as pessoas me falavam, principalmente a família, faz inscrição em outras coisas, tenta outros lugares, porque aí se der errado em um, você consegue em outro. Eu falei, não vai dar, eu tenho certeza que esse único que eu fiz inscrição vai dar certo, eu tenho certeza, eu tenho que estar aqui, e realmente aconteceu. Então, isso, como eu falei, não surgiu de uma forma ali completamente sem pensar e sem raciocínio, foi tudo ali um processo de construção, mas eu tô muito feliz porque, apesar das dificuldades, apesar ali de ter mudado de país, de estar estudando numa universidade completamente diferente ali do que eu estudei, de estar fazendo um curso completamente diferente do que eu já estudei, eu sou muito feliz todos os dias, não tem um dia que eu chegue em casa e eu reclame que eu não tô gostando, que eu estou cansada, pra mim tem sido fantástico, e muito mais do que eu achei que seria pesado de conciliar o trabalho, porque eu continuo trabalhando com a pesquisa em si, o mestrado e tudo isso que compõe, né, essa entidade aí acadêmica, isso para mim é o meu descanso. Então, apesar de ser um trabalho, entre aspas, para mim é um descanso mental e emocional. Quando eu posso sentar na minha escrivaninha, abrir meus livros, abrir minhas coisas para fazer, pode cair o mundo na minha cabeça que eu não tô me importando. Eu quero fazer só aquilo que eu tenho feito. E em questão de dificuldades, acho que como eu falei para vocês, né, teve toda a questão de mudança, a questão de sair de um país e acabar vindo para outro lugar. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi interna. Em qual sentido? Eu me encontrava muito dividida entre estar presa àquela pessoa que eu fui,
que quis fazer medicina e achava que ia seguir somente isso pro resto da vida, e aquela pessoa que queria seguir daqui pra frente, atravessar a ponte, como eu falei, que queria seguir um caminho diferente. Então, muitas vezes eu me pegava nessa sensação de impostora, porque parecia que eu não me permitia estar ali, porque eu sempre tinha isso na cabeça de que eu estou traindo a pessoa que eu fui antes, eu estou traindo a profissional que eu fui antes, como se eu tivesse ali, de certa forma, né, navegando por um lugar que não era meu. Hoje eu fiz completamente as pazes com isso, então eu consigo levar muito bem, numa boa. Eu acho que a pesquisa em si, ela faz parte de mim, como eu falei, eu espero poder fazer isso por muito tempo ainda na minha vida, mas para mim o mais difícil foi justamente essa encruzilhada emocional entre como lidar e como equilibrar com a pessoa que eu fui e com a pessoa que eu estou construindo para ser daqui para frente. Nossa, eu tava conversando com a Ana sobre isso, a gente foi tomar um café e a Ana teve uma experiência um pouco diferente no início do mestrado, né? Muito. É engraçado porque o mestrado, pra mim, no início, era muito romântico, né? Nossa, era assim, meu sonho de vida. Primeiro que eu tenho 28 anos e o Lucas, que é meu noivo, tem 28 também, por acaso. Ele vai fazer 29 agorinha. E quando a gente fez a nossa primeira viagem internacional, a gente olhou um pra cara do outro e falou, ai, vamos morar fora? E dois meninos ali de 21 anos, vamos. E aí, quando eu respondi pra ele, vamos morar fora, eu não imaginei que a gente de fato iria ser tão rápido. E eis que veio a pandemia, aquela coisa toda, mas a gente já estava conversando de vir morar fora. E ele falou pra mim, olha, vamos tentar ir pra Portugal, porque aí você faz o mestrado, eu continuo na minha área, ele é da área de TI, e vai dar tudo certo. E foi aí que eu conheci a Bruna, por causa dos vídeos de mestrado, e a gente maratonava a Bruna todo domingo, já falei isso pra ela. E falei, então vamos. E pra mim foi aquele romantismo de, meu Deus, eu vou ir pro mestrado e vai ser incrível, vai ser aquela coisa toda. E passei no mestrado em Ciências da Educação na Universidade do Porto. Fiquei muito feliz, minha família ficou muito feliz, mas aí eu não sabia o peso que era deixar um país. Isso me doeu muito. E me doeu também muito deixar de ser professora. Porque ser professora, pra mim, é minha identidade. Hoje, se me perguntam o que você é? Eu sou professora. Mas eu não sou totalmente professora mais. E isso dói muito, porque por mais que eu fiquei pouco tempo em sala de aula, foi coisa de 5 anos, me marcou muito. Então, quando eu paro pra pensar nessa questão de como que de tão romântico virou um pesadelo por um tempo, e assim, já superei, estou superando, agora eu voltei realmente para pesquisa e vou terminar, e também pretendo ir para o doutorado também. Mas eu acho que o desafio de ser imigrante, ele é muito maior do que a gente pensa que é. Porque não é só pegar um avião e colocar suas coisas numa mala e ir embora. É muita coisa que você deixa para trás. E coisa assim, de um tamanho tão pequeno, que quando você para pensar nisso, você fala, cara, isso faz muito sentido. Mas eu acho que a gente não tem essa noção quando vem. Não. E aí, porque eu acho que se tivesse, talvez a gente não viria. Teria pensado bem. Não, e a Isadora, que ainda veio com filhos, com a família. São muitas coisas, mas vamos para as próximas perguntas. Você tá com uma aí, não tá? Sim. Como quem é mãe concilia a vida acadêmica com a maternidade? Quero entrar no mestrado, mas tenho medo. Sou mãe. Bom, Pra pessoa vamos deixar certa. as duas aqui e a gente sai. Vocês têm propriedade. Ai, gente. Gente, eu acho que até agora eu ainda tô tentando descobrir, né? Como que se faz isso. Eu acho que eu tô no caminho, tô aprendendo a dirigir, dirigindo, sabe? É difícil, né? Eu acho que a gente tenta conciliar a rotina, né? Tenta organizar a nossa rotina de trabalho, de levar para a escola. Eu conto muito com a ajuda do meu marido, né? Ele me apoia demais. Então, tudo que eu falo, eu vou fazer, ele fala, vai fazer. Isso mesmo. Isso aí, você tá feliz? Bora, só bora. Então, assim, eu tenho uma pessoa do meu lado que me apoia demais. Então, ele é ali o meu alicerce nesse sentido, né? De realmente pegar as crianças e buscar e levar.
Só que tem outras coisas também, não é só isso, né? Então, por exemplo, no final de semana, às vezes eu tô lá escrevendo, lendo, pesquisando, aí a minha filha de 8 anos, mãe, mas você já acabou? Vai demorar? É porque eu queria que você pintasse comigo o Bobbie Goods. Então, assim, é difícil, né? Aí, às vezes, eu me questiono, eu falo, gente, o que eu tô fazendo, sabe? Pra quê, né? Pra quê? Será que vale a pena? Esse é um questionamento muito grande pra mim. E eu ainda não superei, sabe? Até um pouco dessa última pergunta, né? Do que você deixou pra trás. Eu deixei muita coisa porque foram 13 anos de sala de aula. Não foram só 2 anos, 3 anos. Foram 13 anos de E sala aí de aula. você saiu de professora pra Sim, aluna no... exato, foi isso, né? Então, assim, os meus alunos perguntavam pra mim, mas tá, professora, mas quando você volta, né? Eles achavam que eu ia voltar em algum momento. Eu falava, gente, mas eu não sei se eu volto. Então, foi demais pra mim. E com as crianças é meio isso também, né? A gente fica a gente tentando equilibrar os pratos o tempo inteiro, sabe? Olha, calma, eu vou fazer isso, filho. Calma, eu falo pra Luísa, nas férias a gente faz. Em julho, filha. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra, mudou pra... Olha, hoje não dá, mas eu prometo, em julho a gente vai fazer muita coisa, eu falo pra ela. É complicado, eu sei que é uma fase, que é um momento que vai passar, eu tento me apegar nisso, de que não é pra sempre, de que é um momento que eu tô vivendo com eles, mas é assim, é muito difícil eu não cair nesse lugar também, de pensar, meu Deus, será, né? Ela só vai ter 8 anos uma vez, eu só vou conhecer essa criança uma vez. A Luísa, ela já não é mais a mesma de 4 anos atrás. Então, eu sei que aquela criança que eu tenho lá agora é única. Daqui a um ano, ela já não é mais a mesma pessoa mais. Então, eu me pego pensando nisso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sigo, né? E vou mas fazendo. eu acho que a Luísa, quando crescer, ela vai não só entender, como vai admirar e vai... Sim. Não, eu ia falar exatamente isso, que eu acho que é tudo isso, a gente tem essa dificuldade, eu falei um pouco, acho que na pergunta anterior, né, antecipei o tema. Acho que a maior dificuldade é essa conciliação de rotina, mas eu acho que o exemplo que a gente dá para eles também de estar imerso nisso é muito válido, sabe? De mostrar que você está em busca também de um sonho seu, de uma realização pessoal, que é para você. E eu acho que isso fica como ensinamento e que para eles no futuro vai ser, poxa, minha mãe fazia, eu também posso fazer. Até pode aliviar. Exato. Então eu acho que então eu diria a pergunta como conciliar, eu acho que tem que ter muito diálogo também com os filhos, explicar isso para eles, explicar que é importante para você. Falar, olha, para mim é importante. E aí, mas por quê, mamãe? Mas você já fez faculdade? Sim, mas é uma continuação. Aprender é bom, estudar é bom. Eu acho que passar essa imagem para eles também, que o estudo não é um castigo, que o estudo não é... Sabe, mostrar que é algo positivo, né? Hoje, saindo para cá, meu filho olhou minha camiseta e falou, mais livros, mais livres, mamãe. Eu falei, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais liberdade a gente pode defender, a gente pode... Eu fico levantando as bandeiras em casa. E é isso, eu acho que aproveitar dessa realidade para também ensinar, para também educar. Então, eles absorvem isso. Eu tenho certeza que no futuro a Luísa, a Giovana e os nossos filhos vão olhar e vão dizer, caramba, minha mãe fazia, eu vou fazer também. Eu acho que... E é isso. E eu diria isso para a pessoa da pergunta. E eu acho que as duas, assim, eu acho que pro nosso grupo de amigas também, elas têm um papel muito importante, porque eu acho que elas mostram pra gente que é possível conciliar esses dois universos, porque na minha cabeça, nunca na minha família eu vi essa realidade de maternidade, pesquisa e lidar com uma carreira. Antes você só tinha 2 caminhos, ou eu escolho maternidade ou eu escolho carreira, não dá pra conciliar os dois. E eu acho que conviver com as duas, equilibrando esses pratinhos, é assim, eu olho e falo, é possível, dá certo. Então, eu acho que além do exemplo pros filhos, assim, eu acho que tem um papel importante no grupo que a gente convive mesmo. De vez em quando algum prato cai e quebra, mas a gente
a gente vai, né? Aí ou cola ou pega um prato novo, fala, esse aqui a gente vai refazer, mas é isso. E eu acho também que nesse sentido do que vocês falaram, como a Ana falou, é um exemplo pra gente mesmo realmente ver que dá pra tudo isso ser conciliado. Mas eu acho que muito mais do que isso é importante pra vocês como mães, mas como mulheres também, que passaram muitos anos diluídas na maternidade, abrindo mão de vocês o tempo todo, vocês começarem a reconstruir essa personalidade individual, como eu sou mãe, mas eu também sou mulher, eu sou pesquisadora, eu sou uma pessoa que trabalha, eu tenho minha casa, minha família, então eu acho que isso parte também desse ponto de vocês sentirem segurança emocional para poderem fazer isso. E acho que isso é muito incrível. Vocês já assistiram Legalmente Loira? Sim. Tem uma parte que... Tem uma parte do filme que, no momento ali, que perguntam assim pra ela... É Ella Woods, né? Perguntam assim, você passou em Harvard? E ela fala... É difícil? Aí eu assim, é difícil ser mãe e ser pesquisadora, sabe? Sim, sim. Eu acho que tem que olhar muito por aí, assim, e eu acho que também envolve essa coisa, não sei se eu vou militar errado, mas assim, eu já vi pesquisadores homens sendo pais. Vocês entenderam o resto, né? Sim. Então tá bom. Mas, e aí, eu acho que outra parte dessa pergunta é ter o apoio, né? Você ter uma rede de apoio, não importa de quem seja, mas alguém que vá abraçar essa situação com você, de dizer, na sua ausência, eu assumo, eu estou aqui, porque também é importante essa rede de apoio. O que, morando fora, não é fácil. Porque aí, morando fora, essa rede de apoio se limita ao parceiro mesmo. E, claro, aí de vez em quando a gente recorre às amigas também, se precisa. Mas é isso, eu acho que para quem perguntou também, pensar nessa logística de ter alguém que vai abraçar isso com você e que vai pegar o boi pelo chifre e falar, tô contigo nessa e vamos. Boa, mais uma pergunta. A da Marta. Então. Porque decidiu mudar de carreira, como foi lidar com a decisão? Assim, Acho que seria pra... tá aí. A Nath. Eu decidi mudar de carreira porque eu sempre quis fazer o mestrado aqui. Durante muito tempo eu adiei esse projeto porque, a meio da faculdade, eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhava em mais de 6 escolas ao mesmo tempo. 6? Sim. Não sei como. E por muito tempo esse sonho... 6 escolas. Esse sonho foi sendo adiado porque precisava trabalhar, precisava pagar as contas, né? Mas eu sentia que faltava alguma coisa, que eu precisava estudar para mim, mas não só para mim, para os meus alunos também, para poder ofertar isso a eles. Então, meu noivo, ele recebeu uma proposta para trabalhar aqui em Portugal, uma história um pouco parecida com a da Ana, ele também é de TI. Ele falou, olha, você tá adiando o seu sonho por muito tempo, por que não agora? Vamos juntos, vamos fazer desse projeto uma realidade. E eu tava vivendo muito no automático. Meu pai faleceu de Covid lá. Isso virou uma chave na minha vida também, porque eu falei, não. Ele viveu a vida inteira trabalhando, querendo fazer coisas e adiando essas mesmas coisas. E eu preciso fazer isso por mim, por ele. Então, eu vim pra cá trabalhar numa área que é totalmente diferente da minha. Hoje em dia eu trabalho com vendas. E me dói muito também, porque eu tive que me reinventar. E eu também só sabia ser professora. Então, eu tive que reaprender a ser outra coisa que eu nunca tinha estudado e não sabia como. E tá sendo muito difícil conciliar o mestrado com o trabalho, mas a gente tá fazendo do jeito que pode também, em qualquer brecha, em qualquer tempo livre. E mudar de carreira foi o que me doeu muito também, porque foram anos na docência, era um lugar que eu me sentia muito amada, muito segura. E eu não consegui abandonar completamente, tanto que eu tento conciliar o meu trabalho com aulas particulares no horário do Brasil. E tem sido essa loucura porque é algo que eu não consigo abrir mão. Então, eu tô tentando conciliar as duas coisas. Por enquanto, tem dado certo. Eu acho muito bonito quando eu conheço pessoas que sabem aquilo que elas são. Porque hoje em dia eu acho que isso é um pouco difícil. E eu acho muito bonito, assim, essa coisa do eu vou fazer porque é um sonho meu. É uma coisa que pra mim, assim, é um delírio, sabe? Porque a gente
cria na cabeça que todo mundo que tá no mestrado, que tá no doutoramento, que tá numa pesquisa qualquer, tem a vida perfeita. Tipo, quantas vezes eu já passei por vocês na faculdade, já não conhecia vocês e pensei assim, que vidas perfeitas! E eu achava que só eu tinha um problema, sabe? Então, Porque eu acho que o meio acadêmico faz a gente pensar isso, né? Que a gente tem que viver só aquilo e viver para aquilo. E a gente sente culpa quando não vive inteiramente isso. Mas é possível. É mais difícil, sim, mas é possível também. eu acho que também as coisas estão mudando, né? Eu acho que não vai ser dessa forma para sempre, porque novas pessoas estão chegando nesse mercado. Nós somos uma próxima geração que vem aí, né? Então não é para sempre essa ideia, essa ilusão, mas são coisas que a gente pra gente pensar, né? Que às vezes a gente se compara com uma realidade que também nem é a do outro. Exato. A gente idealiza. A gente idealiza uma coisa e a gente fica naquela frustração que, na verdade... Gente, quantas pessoas na FLUP eu conheço hoje que estão na luta, sabe? Não tem muita gente ali que não está tentando e fazendo. Eu digo, depois das licenciaturas, né? Tá todo mundo trabalhando, conciliando. Acho que é uma coisa a se pensar, assim, tirar um pouco esse estereótipo da pesquisa, que só grandes pesquisadores fazem as coisas. Até porque eu já vi o trabalho de algumas de vocês, os trabalhos, e sei que não são poucas coisas, sabe? Não é uma coisa que você acha em qualquer lugar. Eu sei que vocês fazem um trabalho sério. Mais perguntas? Só trazer uma frase da maternidade, que quando a gente tem filho e que as pessoas começam assim, porque aí você tem lá 2 mães com os filhos da mesma idade, né? Aí o meu filho já andou, o meu ainda não. E aí a gente tem uma frase de uma escritora, se eu não me engano, a Rafaela Carvalho, que ela fala: a comparação é o ladrão da felicidade. Então, eu vou trazer a frase da maternidade para o meio acadêmico. Comparação é o ladrão da felicidade. Aí, acho que para a vida, né? Não compare, porque a sua realidade é uma, a da Isadora é outra, a da Marta é outra. Comparação é o ladrão da felicidade. Eu amei essa frase, depois você compartilha com a gente direito para eu gravar. Pode até ser o título do episódio, né? Ó, a I am no Milan. Ela perguntou. É porque é um arroba inteiro junto. Vou tentar separar. Eu sou Mie. Na tradução seria isso. Como é estar longe de quem ama para estudar o que ama, sabendo que isso te deixa triste e feliz junto? Bem engasgada, né? Você tava engasgada respondendo. Essa tá entalada. Mas eu acho que foi parte do meu processo, assim, de decidir vir pra cá. Eu não quero largar minha família aqui, eu não quero largar o meu noivo, porque eu já acabado de noivar. Falei, eu não quero largar não quero largar o meu noivo aqui, porque a ideia não era ele vir junto comigo desde o início. Então, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão de uma coisa que eu sei que vai me fazer muito feliz. Então eu lembro de uma conversa, assim, muito séria que eu tive com o Gustavo, que era o meu noivo, que eu falei, mas eu quero ficar, mas ao mesmo tempo eu quero ir. E ele falou, eu prefiro que você vá e fique longe, mas fique feliz, do que você ficar aqui e ficar triste. Então, eu acho que tem esse peso, e eu não sei, eu acho que as meninas devem partilhar muito comigo desse sentimento de, às vezes a gente se sente meio egoísta, de tipo, nossa, eu larguei tudo que eu tinha por um sonho que é, tipo, uma coisa minha. Mas, ao mesmo tempo, eu olho que eu sou uma Ana Cláudia muito melhor pra quem ficou do que se eu tivesse ficado lá, estando só presente fisicamente e não sendo feliz do jeito que eu tô sendo feliz longe. Então, eu acho que faz parte desse processo, é um desafio, assim, gigantesco. E eu acho que esse processo de culpa, de egoísmo, ele faz parte do sentimento do imigrante. Então, assim, se a gente não vive esse sentimento, eu acho até estranho. Então, faz parte a gente sentir culpa em querer estar lá participando dos momentos, mas eu acho que quando a gente se encontra, porque eu acho que o primeiro contato que a gente tem com a imigração, ele não é fácil. Você fala, gente, por que eu deixei o conforto que eu tinha na minha casa pra viver essa loucura aqui? Mas eu acho que depois você vai se descobrindo no meio do caminho. Eu prefiro a minha versão aqui, mesmo que distante, do que a minha versão lá, sabendo que eu não estaria 100% completa. Eu acho que a gente também entra muito nas coisas que se deixa por ali. Eu lembro que quando a minha avó morreu, veio um sentimento horrível em mim, uma coisa que a gente não tem que pensar, mas eu sou humana e eu penso. Eu fiquei pensando assim, eu perdi os últimos 4 anos com ela. Porque eu decidi estar ali estudando Fernanda Botelho, tipo, não é mais importante do que a minha avó. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu seria uma pessoa
não seria eu. E aí isso é muito estranho, porque eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu também tô triste. Sim. E eu acho isso legal porque eu acho que faltava, assim, 2 meses pra eu vir pra cá. E aí eu descobri que a minha irmã gêmea tava grávida. E, e aí, tipo, a gente comemorando. E aí minha mãe falou, nossa, mas lembra, você não vai ver ele nascer. E aquilo me deu um choque de realidade que eu fiquei... Eu e a minha irmã, a gente somos carne e unha, assim. E aí eu fiquei tipo, caraca, eu vou perder a fase mais importante da vida da minha irmã pra viver o meu sonho. Mas hoje eu vivo um relacionamento à distância com meu sobrinho. A gente se fala todos os dias. E eu vejo que eu sou muito mais feliz, uma tia melhor pra ele estando distante, do que se eu tivesse lá acompanhado todas as etapas. Porque eu falo que eu consegui acompanhar o parto em real time, porque eu tava em outro fuso, então eu tava acompanhando tudo. Mas eu vejo que ter mostrado também, mesmo pra minha irmã que ficou e pra mim que, assim, independente, cada uma escolheu o seu caminho. Eu acho que foi um momento de ruptura, como gêmea também, assim, cada uma vivendo o seu caminho. Eu acho que foi importante também no sentido de... Tá tudo bem você seguir seu caminho e tá tudo bem você ir atrás do seu sonho. Você não é menos minha filha, menos minha irmã por isso. Então, acho que faz a gente voltar um pouco pro nosso lugar. Eu acho que entra muito nisso de, vocês estão deixando a sua família. A nossa família sempre está com a gente, não é uma questão de presença física, na minha opinião. E acho que faz até a gente valorizar os pequenos momentos que nós estamos com eles Mas no também, meu né? caso me perguntam muito do meu pai, assim, você tem coragem de deixar seu pai no Brasil? Ele não tá embaixo da ponte. O homem come, ele dorme, ele tá vivendo a vida do bom e do melhor, sabe? Eu acho que esse assunto tem muito a ver com presença. Mas você estar... É mais presença do que você estar presente. Sabe? No sentido de, tipo assim, eu também tinha essa mesma questão. Eu tenho 2 primas que são tudo na minha vida. E quando eu vim embora, hoje a Helena tá com 5, ela tinha 1. E eu ficava assim, eu vi, a Marina é a mais velha. E eu falei, eu acompanhei toda a questão da Marina. Eu vi ela andar, eu vi ela falar, eu vi ela escrever e agora eu não vou ver a Helena. Mentira, eu vejo a Helena da mesma forma e agora a minha mãe cuida de outros 2 bebês e a hora que eu ligo pra minha mãe, eles já sabem que sou eu, eles já chegam cacá e querem ver as cachorras, querem conversar. Então, é você estar presente mesmo você não estando fisicamente lá. E isso é muito importante porque eu, por muito tempo, me culpei por isso também. E hoje eu não me culpo mais, porque eu tenho relações com algumas pessoas que eu tenho certeza que eu tenho muito mais afinidade e mais carinho do que alguém que está ali do lado delas em toda festa de família. É que eu acho que o que pesa é que nós também temos no Brasil excelentes universidades. E aí entra aquela coisa do tipo, você podia estar aqui no conforto de casa, fazendo uma faculdade boa. Também acho que entra nisso, mas eu não sei, eu acho que tem um bichinho, eu dou esse nome, assim, tem um bichinho que morde você. E aí você quer as coisas mais mirabolantes do mundo para poder ser feliz e realizada. E não digo um feliz estridente, assim, eu tenho uma noção de que minha vida aqui tem os seus problemas e tem as suas vantagens. Não tenho essa coisa de sou feliz como nunca fui e a minha vida é incrível. Mas eu acho que eu comecei a abandonar um pouco esses extremos. Eu acho que também tem a ver com a idade, né, Fernanda? Outro dia ela me mandou um áudio assim: os meus 15 anos a mais vão te ajudar nesse ponto. Você quer um conselho de 15 anos a mais? A pessoa já apanhou um pouquinho. Aí eu falei, eu quero seu conselho de 15 anos a mais. Bom, mais alguma pergunta? A Nath. É a pergunta da Maria Eduarda Lucena. E ela quer saber como fazer para lembrar de tudo que lê para usar nas suas pesquisas. Vou falar a minha, que é... Eu faço bastante fichamento e eu uso as minhas amigas de cobaia. Porque eu falo, Ana, por favor, deixa eu explicar pra você. Vê se faz sentido. Isadora, o que você acha? Faz sentido pra você? E eu acho que conversar, você explicar de forma natural, pra você se ouvir também, pra você ter um feedback, acho que isso ajuda bastante.
Eu acho que é isso mesmo. A gente lê, obviamente, a gente não vai lembrar de tudo o que a gente leu. Não tem como, é humanamente impossível. Mas eu uso muito essa técnica do fichamento, das anotações. Eu sempre grifo, né, nos livros que eu tô lendo aquilo que eu acho mais importante. Já vou anotando, já abro ali um Google Docs e já vou escrevendo aquilo que para mim pode servir. Inclusive, vou escrevendo tudo mesmo, sem filtro total. E eu acho que isso me ajuda bastante. Você é filha de Clarice mesmo. Eu vou escrevendo e vou descendo a barra, sabe? E vou descendo. Uma hora eu vou usar isso aí. Bom, acho que eu costumo fazer isso com duas estratégias, a depender ali do nível de dificuldade daquilo que eu tô lendo. Mas a primeira estratégia que eu uso, quando eu tô lendo um texto, um livro, algo ali mais denso, que exige realmente mais atenção, eu costumo grifar apenas as palavras-chave. Mas por que que eu chamo isso de palavras-chave? Que são as palavras que, quando eu pensar naquele texto, eu não vou muitas vezes me lembrar exatamente do que estava escrito, mas se eu me lembrar das palavras-chave, eu consigo me lembrar de como eu fiz o meu raciocínio para chegar de A até B. Então, eu junto essas palavras pensando, tá, se eu grifei isso aqui foi importante. Então, se eu grifei essa outra coisa depois também é importante, como que eu posso conectar as duas? Então, é assim que eu costumo lembrar. E a segunda forma de lembrar, que eu acho que isso requer muito mais tempo, muito mais paciência, mas para mim é o melhor jeito de aprender alguma coisa, é você ler aquilo, você fazer as suas anotações, você estabelecer seu raciocínio e montar uma aula como se você estivesse dando uma aula para ninguém que nunca ouviu falar sobre o assunto. Eu acho que isso é fantástico, também ajuda muito a fixar e são as duas formas que eu acabo usando para poder fazer. Eu acho que uma coisa que também me ajuda a mim pessoalmente é aceitar que vai haver pelo menos 1 ou 2 livros que eu vou ter que ler mais do que uma vez. Principalmente na pesquisa, porque às vezes a primeira vez que nós lemos, nem sempre, quando são conceitos novos, por exemplo, nem sequer não vamos se calhar perceber à primeira, mas depois numa segunda leitura parece que o texto já fica mais fluido, mais fácil. Então, principalmente na pesquisa, eu selecionei 3 bases, 3 livros que são a minha base, e eu aceitei que vai haver ali sempre um tempo dedicado, que pelo menos aquele eu vou ter que ler novamente para criar uma boa base na minha cabeça. Mas eu vou fazer um adendo aqui. A Marta, ela lembra, tá, gente? Ela lembra. Ela pode ler uma vez, ela pode ouvir lá do corredor, não precisa nem estar na aula. Ela vai lembrar, ela tem a cabecinha, ela é cabeçuda. Eu acho que às vezes a gente só precisa de um café e de um ar, sabe? Super coffee. Eu acho. Tem hora que eu falo assim, não aguento isso mais, eu vou sair daqui. E aí dou uma volta, respiro, e aí depois eu leio e falo, olha, não é que agora eu tô entendendo? E eu acho também que escrever à mão, agora o que eu vi que eu tô funcionando eu vou ler um capítulo, eu coloco uma folha em branco do lado, daí eu escrevo à mão tudo aquilo que é meu mesmo, e aquilo que é da autora, eu coloco que é da autora para eu poder lembrar depois, e aí depois eu vou e digito lá na minha tese, tá fluindo super bem. E escrevo à mão assim, não dá nem para eu entender, tem hora, porque só vai. Eu gostaria de usar esse espaço para deixar registrado que eu esqueço. E que na minha pesquisa, muita coisa. Eu provavelmente, lá do início, assim, eu tô no 4º capítulo. Tudo bem que eu já fiz o 6º, mas eu tô no 4º capítulo. Gente, não. Se você sentar agora e falar, Bruna, explica o primeiro, eu vou ter que dar uma olhada antes. Eu vou te explicar, mas eu tenho que dar uma olhadinha antes, porque tem conceitos, tem ideias que eu não uso no dia a dia. Então, eu preciso olhar o texto. Eu acho que é também não ter essa sensação de que tudo precisa estar decorado. Exato. A gente pode olhar, os materiais estão aí para isso. Até mesmo numa apresentação, você pode olhar um slide, você pode olhar o papel. Não tem essa necessidade de ter decorado tudo para poder escrever bem. Concorda? Eu concordo com os meus professores. Então, quando eu os vejo ali a dar uma aula incrível, que temos aqui na presença de muitas pessoas, mas quando do meu lado, quando eu vejo e sai tudo tão fluido às vezes, e eu fico, uau, este é o nível que eu quero alcançar. Mas a verdade é que sim, nós podemos olhar. Eu acho que isso foi um bocadinho da ansiedade, pelo menos eu que só tenho 23 anos, ou seja, o secundário ainda está muito presente, há muito aquela coisa de ter que decorar e ter tudo direitinho na ponta da língua para no teste de história saber exatamente tudo. Então eu acho que às vezes eu ainda tenho muito essa sensação de ter que saber, ter que lembrar, e agora é que eu posso flashar e pensar, ok, por mais que a Bruna diga que eu tenho uma excelente memória, também há aquele relaxamento de, ok, sim, há coisas que eu vou poder olhar, há coisas que eu vou poder revisitar, não é um teste de tudo ou nada. Eu acho que também, no caso dos professores, eles já deram aquelas aulas muitas vezes, né? Sim. Vocês sabem, eu consigo dar uma aula de Clarice agora.
Talvez na frente da Isadora eu até peça ajuda dela. Mas agora eu consigo, porque eu já fiz isso muitas vezes. Agora, assuntos novos, eu vou dar uma gaguejada, eu vou dar uma olhada, né? Eu acho que é a vivência também, o tempo. A sua pergunta. Eu acho que a minha pergunta vale para todas. Quais são, para cada uma, os principais desafios? E aí eu acredito que seja da pesquisa em si, né? Da pesquisa acadêmica. Começa? Nossa, principal desafio... Já foste falando alguns, não é? Eu acho que agora, na verdade, hoje o meu principal desafio é limitar a minha pesquisa. Porque eu tô com medo dela ficar muito grande e não ultrapassar aquilo que é do mestrado. Então, acho que o meu desafio hoje é entender o que eu vou usar para que eu consiga finalizar aquele conteúdo ali, sem ultrapassar aquilo que eu não posso ultrapassar. Mas eu acho que também a pergunta é no sentido, qual é hoje, assim, a principal dor em conciliar tudo, em tudo junto, assim. Acho que não é só sobre o tema, a temática. Falando assim, da pesquisa, eu acho que nesse momento o meu principal desafio é chegar num tema. Porque eu tô finalizando o segundo semestre agora e é o momento onde eu preciso chegar num tema de fato. Eu tenho muitas ideias, eu tenho, assim, 50 ideias de pesquisa, muitos interesses, mas eu acho que o desafio na pesquisa agora é conseguir fechar mais a cerca, assim, e definir um tema de fato. E hoje eu vejo que o meu principal desafio e dor, assim, é conciliar um trabalho no Brasil, porque eu trabalho para o Fuso do Brasil, então eu começo a trabalhar 12h30 e vou até 10h30 da noite. Então é um horário, assim, complicado, porque para quem estava acostumado a parar de trabalhar às 6 horas, 7 da noite, no máximo, e ainda ter a noite livre, acaba sendo um desafio conciliar o trabalho com outro fuso. Mas também tem os pontos positivos que eu ganho as manhãs. Então... A gente vê você treinando. Sim. Então, eu acho que o principal desafio é esse da pesquisa, é chegar num tema. E de tudo é conciliar um trabalho em outro fuso. O meu principal desafio é saber pedir ajuda. Eu não consigo pedir ajuda. Eu acho que eu tenho que ser a pesquisadora que já tem todas as respostas da pesquisa. Então, para mim, é muito difícil até ser orientada. É muito difícil me abrir, falar com os meus colegas. Assim, eu tenho um colega que é o Renan, que deveria estar aqui, inclusive. E ele é uma pessoa que eu consigo ainda trocar, porque a nossa pesquisa vai muito para o espaço e tudo mais. Agora, para mim, acho que não é só na pesquisa, esse desafio é meu na vida, assim, de saber pedir ajuda, de pedir um socorro. Ana Clara já me socorreu desmaiando aqui não sei quantas vezes. Mas é porque eu tô morrendo, ela sabe que você morreu. Então eu acho que eu vou morrer daqui 2 minutos. Aí eu consigo, mas pra mim essa é a maior dificuldade, porque isso acaba atrapalhando em tudo, mas é uma coisa que eu tô tentando melhorar. Não, então tá, pode ser. Bom, eu acho que o meu maior desafio, assim como a Ana falou, pra mim, é organizacional. Então, manter uma rotina, porque assim como a Ana, eu também trabalho no fuso horário do Brasil, mas eu trabalho nos horários bastante diferentes, eu não tenho horário fixo. Tem dias que eu trabalho meio-dia, tem dias que eu trabalho 10 horas da noite, depende muito ali, né, da disponibilidade, do tempo que eu tenho, mas também depende muito, né, dos meus pacientes. Então, eu faço o consultório psiquiátrico, eu atendo, mas não é somente o atendimento em si. Então, tem os problemas que acontecem no dia a dia. Olha, uma receita deu errada. Olha, eu tô me sentindo de tal forma, você pode me ajudar com isso. Então, tem muitas demandas que acabam ali ultrapassando o momento da consulta, o que é super normal e eu costumo gerenciar todas, mas você conseguir ali conciliar isso. Então, para mim, ter que estabelecer uma rotina onde eu consiga, né, atender ali os meus pacientes, as pessoas, né, que fazem acompanhamento comigo, mas ao mesmo tempo conseguir conciliar o tempo para eu poder estudar, para eu poder escrever o que eu preciso e ao mesmo tempo o tempo que eu necessito todos os dias de pausa para justamente pensar nas coisas e refletir sobre aquilo que eu li. Muitas vezes não é possível, tem dias que não funciona, que eu não consigo, mas a gente vai fazendo conforme dá, mas sem dúvida, assim, para mim, o maior desafio é esse. A gente precisa de muito tempo Exato. com a cabeça fresca Exato. também, pra poder começar.
E aí Exato. o relógio não acompanha isso. Exato. E muitas vezes eu tenho atendimentos muito difíceis, por exemplo, 3 horas conversando com o mesmo paciente, são casos às vezes um pouco graves. E quando eu termino, eu não consigo mais fazer nada, eu fico drenada, eu fico pensando naquilo muito tempo, então me consome muito emocionalmente. Então isso pra mim é um grande desafio É por também. isso que eu acho que a gente tem essa sensação de que o bom pesquisador é aquele que tá lá no alto da montanha, num chalé, sozinho, sem ninguém. Vivendo só aquilo, porque você precisa de uma vida para poder começar a pesquisa. Eu não consigo naqueles dias que eu tô corrida. Eu sei que se eu acordar, for dar aula, depois eu vou na academia, depois faz isso, aí eu tenho uma aula também para assistir, eu não vou chegar à noite e fazer pesquisa, eu não vou. Por isso é que no meu caso, às vezes é muito complicado, porque eu tenho, muito complicado, quer dizer, considerando maternidade às vezes e atender pacientes, mas o que eu quero dizer é que como eu tenho o privilégio de me poder dedicar à pesquisa, às vezes eu fico nessa torre, porque a pesquisa, aliás, nós já tivemos essa conversa e tu própria até disseste uma coisa muito engraçada e que eu achei muito bonita, que eu não sou só aquela Marta, eu sou a Marta com as minhas coisas de menina, como tu disseste, com a minha vida, com a minha família. Então, e os fins de semana que eu vou lá, mas o que eu quero dizer é que, como eu só tenho aquilo, parece que há aquela obrigação de vou estar aqui fechada e até me esqueço, porque eu vivo sozinha, eu estou ali a trabalhar naquilo, tecnicamente não tenho filhos para cuidar, não tenho pacientes para lidar, não tenho outro tipo de realidade. Os meus pais estão em Bragança, estão a 3 horas daqui, então eu posso dedicar-me exclusivamente àquilo. Então parece que depois a fronteira entre o que é a minha vida e a tese a pesquisa fica muito ténue, então consome muito tempo, muito espaço. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui a conversar com vocês e eu acho que um dos meus maiores desafios é estar às vezes completamente presente, porque eu já pensei, não sei quantas vezes, o Lucy e o Richard são os meus personagens, o capítulo 5, e ainda por cima de falar de crime, eu assim, pronto, o crime perfeito, como é que é? Ok, tenho que ler este. Mas acontece, é livre, e eu tenho que aprender a separar as coisas e a também ter esses momentos e não ficar a não levar com tanta leveza às vezes. É lá, quem é que eu passo? Eu acho que interrompi alguém. Então vamos para a última pergunta. Essa daqui eu acho que é para todo mundo, também para Marta. Tem mais uma aí? Vai. É a pergunta da Rebeca Reis. Ela pergunta: como desenvolver uma escrita melhor? Sinto que não escrevo bem, mas não acho algo que me ajude. Desculpa, minha letra. Não, é que eu achei que eu já tinha lido, acho. É isso. Sua letra não. Eu vou ser clichê, né? Eu acho que é ler o principal. Eu acho que o Saramago dizia, né? Antes da paixão pela escrita vem a paixão pela leitura. Então, quem escreve precisa ler. Então, quanto mais a gente lê, melhor se escreve. E praticar, não ter medo também, pedir para reescrever muitas vezes, pedir que pessoas leiam, né? Aceitar críticas, comentários, não ter bloqueio quanto a isso e exercitar o máximo, né? Sinto que não escrevo bem, não, mas eu acho que é leitura e buscar escrever o mais vezes possível. Escrever, reescrever e reescrever de novo. As coisas não vão sair sempre fluídas. Às vezes eu leio algumas teses e eu penso, olha, esta pessoa meteu logo esta nota de rodapé aqui, uau, que inteligência. Eu já estou há 7, 8 meses nisto e só agora que eu estou a pôr algumas notas de rodapé lá no início. Quem for ler a minha tese vai pensar que eu pensei aquilo diretamente. Não pensei, aquilo é todo um puzzle, é toda uma construção, então não vai ser fluido assim. Sim, eu acho que é ler, mas o que me ajuda muito é ler livros normais, assim, ler aleatórios. Normais, sabe? Nada da minha área. Não sacaneia. Não, foi a Marta que falou. Mas é ler assim, gente, só ler. Esses dias eu tava lendo um livro tão ruim, que eu fiquei tão nervosa, que eu dei um berro no meio da sala. O Lucas assim, o que é isso? Eu falei, eu odiei esse livro. Ele, por que você tá lendo? Eu falei, ora, porque eu não sabia que eu ia odiar. Eu tô lendo agora que eu descobri que eu tô odiando. Pensaste assim, afinal não escrevo assim tão mal, comparado com... Não, horrível, assim, péssimo. E outra coisa também é usar a técnica que você falou, de só escrever. Tem hora que eu também faço isso e só despejo ali. E outra coisa também que eu acho muito interessante é escrever, dá um tempo, não volta.
não vai ali e dá um tempo mesmo, assim, eu às vezes abre só dali uns 2 dias, porque depois você vai olhar e falar assim, nossa, fui eu que escrevi isso aí? Ou então você vai falar, meu Deus do céu, aonde eu tava com a cabeça que eu escrevi isso? Essa segunda pessoa acontece com mais frequência. Uma coisa que me ajuda é porque eu sou muito metódica, é ter, tipo, um plano do que eu vou escrever. Então, se eu não fizer... Você acha que eu tenho amiga o quê? Meia boca? Se eu não fizer um plano, eu não consigo nem sair, tipo, na primeira frase. Mesmo que eu gosto muito da técnica que a Isa falou, de, tipo, só escrever. Mas ainda no só escrever, eu preciso saber o que eu vou falar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, para eu seguir uma linha de raciocínio. Então, acho que fazer um rascunho do que eu quero falar me ajuda a partir para o processo de escrita, mesmo sabendo que aquela não vai ser minha versão final. O que me ajuda muito é ler o que as pessoas escrevem. Sim. E aí eu vou me inspirando mesmo. Nossa, você montou o texto, sei lá, começando pelo final, achei interessante. Eu vou reparando em como as teses são escritas. E aí eu vou me inspirando nesse sentido. Claro que não dá pra você usar, porque como é uma coisa pura sua, né? Você só se inspira mesmo. Mas isso é o que me ajuda normalmente. É o que me ajuda, além de organizar também, de ser metódica, é tentar pegar um pouquinho a cada dia, por mais que eu tenha que refazer, mas me forçar a escrever com constância. Eu acho que a constância faz muito bem pra mim. É. Nossa, eu só funciono assim... Um pouco, mesmo que sejam intervalos pequenos de tempo. Sim, mesmo que seja um parágrafo por dia, só pra me manter sempre naquela atividade, sabe? Nem que depois eu tenha que refazer. Se eu for escrever um parágrafo, eu acho que eu tô falhando, sabe? Mas eu acho que eu tô falhando se eu não fizer nada. Exato, eu acho que é mais por aí a constância mesmo do que eu... Eu acho importante a gente respeitar os nossos limites, né, também. Tem momentos que eu tô me sentindo muito cansada, né? Nesse momento eu tô trabalhando com eventos, né? Não tem nada a ver com a minha carreira de docente. Então, tem dias que eu chego em casa e falo, não, hoje realmente eu não vou conseguir pegar nada, porque minha cabeça tá no limite já, né? Então, eu acho que eu tô tentando respeitar também o meu limite, sabe? De falar, não, gente, hoje eu não vou conseguir. Eu não vou pegar nada para ler. Mas também aproveito, às vezes, dentro de um ônibus, dentro do metro, no momento que eu tô esperando alguma coisa e tô lendo e tô anotando. Eu acho que é importante também a gente saber respeitar os momentos que não vai rolar, sabe? Em vez de a gente ficar forçando alguma coisa para tentar escrever, para tentar entender e absorver, ok, o distanciamento também é muito importante. Bom, acho que a gente só aprende a escrever escrevendo, praticando, tendo um hábito ali, né, uma certa constância na escrita, mas o que me ajuda justamente manter esse hábito da escrita e estar ali sempre tendo contato é continuar escrevendo, mas não somente coisas relacionadas à pesquisa, à parte técnica científica, outras coisas também. Então, por exemplo, eu mantenho aí há algum tempo, agora uma confissão, isso é uma coisa que ninguém sabe, mas eu mantenho um caderno aí há algum tempo onde eu escrevo, não diariamente, mas pelo menos a cada 2 ou 3 dias ali, quais foram as coisas mais legais que eu vi essa semana, o que eu achei que foi muito interessante, mas eu sempre tento escrever de uma forma a não falar explicitamente, mas descrevendo e tentando ali, de certa forma, categorizar de outro jeito. Então, escrever coisas que não têm a ver com a pesquisa me ajudam, de certa forma, a estar mais concentrada para poder fazer isso e com um desenvolvimento no raciocínio muito melhor também. Nossa, eu amei essa dica. É muito bom, funciona bem, eu recomendo para todo mundo. Gostei. A última pergunta é bem rapidinha para todas vocês. Depois eu quero que vocês abram o presentinho, o miminho. A última pergunta é para saber se tem valido a pena. Muito. Muito. Eu sabia que ia vir. Todas concordam? Cale agora ou fale-se... Como é que é? Fale agora ou cale-se pra sempre. Então, tudo bem. Quero que vocês abram o miminho que eu trouxe pra vocês. E eu queria que fosse com o pessoal do podcast, porque eles vão entender a piada, vocês também vão entender a piada, então vai ser uma coisa de todo mundo. Ah, tá bem. Pronto. Então, ninguém se levanta? Tem um nome. Deixa eu ouvir logo o meu. Eu já fiquei de frente pro meu. Ana Clara. Ana Clara é aquela. Vem cá, amiga, vem cá. Isadora. Já pode abrir. Esse é Ana, com 2 N's. Ana com 2 N's dela. Thaís, aquele é o meu, e esse é o da Nath. Obrigada.
Tem que abrir junto? Cadê o seu? Não, aquele é da Ana Clara. Gente, tem algum aí nos outros sacos? O que aconteceu? Ah, tá sem. Não, não, ela tem um dela. Você esqueceu? Você só no Uber? Não é possível que eu esqueci do Uber. Os nomes da Ana Clara pra Ana Não, a Ana Cláudia tem um. Ana Cláudia. Deixa eu Aquele ver. tava só Peraí, na- deixa eu ver se tá em algum lugar. Isso vai dar um corte muito bom. Vai. Gente, eu não tô achando o seu. Amigo, o seu tem. Será que ela falou? Eu te mandei até foto, pô. Eu vou perguntar pro meu pai se tem alguma coisa lá em casa. Mas ela viu, ela tem, ela tem o dela. Pode abrir? Pode abrir. Vou fazer isso. Gente, esse microfone tá tão cheiroso. Você passa perfume. É dela. Ah, mas a espuminha também. perfume das minhas clientes. Ele tá muito cheiroso. Turma, vocês não sabem, na hora que a gente tava gravando o episódio do podcast, primeiro que eu percebi que eu tinha esquecido o tripé. Mas não passou pela minha cabeça. Tem um salgado aqui e o presente da Ana aqui, ó. Oh, meu Deus, amanhã eu vou lá na faculdade. Na hora que elas estavam abrindo o presente, a Ana olhou pra mim, tipo, Bruna. A amiga tava aqui. Tá lá em casa, junto com o tripé. Tá lá em casa. Amiga, eu quero super coffee agora pra bater. Gente, o dela tá em casa, tá? Eu juro. Eu queria muito uma caneca nova, tô muito feliz. É muito fofo, não? Acho que é o presente que eu mais gosto de ganhar caneca. Porque é igual a dela. Que a gente tem também uma pra Vocês esqueceram o meu, não? Não esqueceram. É porque eu deixei o meu tripé com o último saquinho desse e mais uma batata. E é uma caneca perfeita, porque o Murilo, ele fala que eu só posso comprar caneca que dá pra enfiar a mão dentro pra lavar, porque é ele que lava. Então essa dá. Então ele vai Tem que deixar a mão do Murilo agora. Então, é porque eu tomo nela todo dia. Aí eu acho ela perfeita. Ele é muito fofo. Eu Nós temos uma Nome de todas nós. Gente, tem mais algo aqui. Amêndoa, que delícia. Amiga, eu também tenho que acrescentar uma fronha por aí. Somos todas temáticas. É uma fronha da Que fofo. Ai, gente, que fofura. Que coisa linda! É. Isso é canudo? Faz o... É que são os canudos. O Você inbox fazer de- o bubble tea com as bolinhas de morango. Ela. Tem que fazer o Você faz inbox. o exotic, Amei, o fruit gente. E ainda exotic tem aí. mais... Tem isso aqui. Vira pra mim depois, amiga, depois eu vou ter que... Gente, eu amei. Ah, que lindo. Deixa eu por aqui pra eu abrir. Peraí. Eu vou aparecer. Gente, eu amo a T-Shop. Ai, esse é maravilhoso. É da Ajuda? tia. Oi? É da tia Chá? Sim. É da tia. Da tia. Da tia. Tá me zoando. É da tia. É pra fazer matcha! Sim. Ai, que gênia! E é um matcha de açaí. Amei! Como matcha de açaí? Ele tem a coisa de açaí. Olha! Amei, vou fazer! Ai, gente, obrigada! Encosta. Ai, meu A gente passa corrente. Obrigada, turma! Deus. Bom que você gostou. Amei! Como é que eu não ia gostar, né? Ainda mais agora pro verão, fazer um matcha geladinho. Sim. Sim. E esse da bolinha é bem legal De montar. Eu tirei a foto do copo da tia. Da tia. Da tia pra você ver como é, porque eu não Gente, eu nunca recebi uma cesta. Cesta bem, Então você bem tá piquenique, recebendo É a agora. cesta, mas a cesta é pra mim? Aham. Gente, tô chocada. Obrigada. E ainda tem uma florzinha também? Tem.
E uma caneca de morango! Poxa, achei que eu tava inovando nas canecas. Mas a tua tem vários moranguinhos. Cadê o microfone? Ah, pois. Bom, turma, obrigada pela presença de vocês. Eu acho que vai ajudar também muitos pesquisadores por aí, pesquisadoras. E depois eu vou entregar a caneca da Diva. Você percebeu que os nossos presentes sempre se perdem? Sim, Os meus do ônibus. É uma coisa nossa, eu acho. Então é isso, turma. Um beijinho e quero que vocês deixem aqui uma mensagem, um tchauzinho pra todo mundo. Ah, última mensagem, começa tu. Não, eu não. Eu comecei todas as perguntas. Você é a última Nossa, agora. eu tenho que Eu vou pensar. ser a última. Pode começar, Começa perfeito. Eu acho que todo mundo então já deixou o seu recado, a sua marca no mundo. Por enquanto é tempo de morar. É isso! Beijo. Vai, agora.